Olá, pessoas! Olá, fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Esse é o quadro Opinião Espírita, né? Que é o estudo, né, que fazemos aqui do livro Opinião Espírita, que é uma obra em parceria André Luiz e Emmanuel. E a psicografia também é em parceria, né? Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, e Valdo Vieira, né? E, na verdade, chama-se Opinião Espírita porque a cada capítulo eles pegam uma parte, um ensinamento da codificação, né? Da codificação de Allan Kardec, né? A doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec, é onde está essencialmente o espiritismo, é na codificação. E André Luiz e Emmanuel pegam um ensinamento específico da codificação e dão a sua opinião espírita, né? Discorrem durante o capítulo, baseados nesse conhecimento, nesse trecho, nessa parte da codificação, ok? Como eu sempre explico, isso é importante. E hoje a lição, hoje é o capítulo 23, né? Que se intitula Segundo o Espiritismo, que é por conta de André Luiz, né? E André Luiz vai se referir aqui à questão 628, né? Que é do capítulo 1, né? Do livro 3, do Livro dos Espíritos, o livro 3, Leis Morais, né? E aqui é o capítulo 1, que é Lei Divina ou Natural. E aí Kardec pergunta aos espíritos nessa questão 628. Por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo? Porque a verdade, os espíritos sempre falam que a verdade sempre teve, né, sempre foi revelada de alguma forma, né? Mas por que não toda a verdade, né? A resposta, gente, acho que é até meio óbvia, né? Mas vamos ver aqui. A resposta: é preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, é preciso nos habituar a ela. Pouco a pouco, de outra forma, ela nos deslumbra, né, ou nos ofusca, né? Lembra até do mito da caverna, que Platão usa como um simbolismo, né? Tá um prisioneiro ali na caverna, nunca viu nada do lado de fora, a realidade para ele são as sombras projetadas dentro da parede da caverna pelas luzes lá de fora, e para ele isso é a única realidade. Então ele foge da caverna, e aí tem dificuldade em se habituar com a luz do lado de fora, né? Com a luz do sol principalmente, né? Ele consegue ver melhor primeiro à noite, com a luz da lua, né? E aí depois vai se habituando. Por quê? Ele não está acostumado com a luz, então nem todo conhecimento nós estamos preparados para receber, né? Isso aí os espíritos sempre nos sinalizam. A humanidade precisa estar já com um senso de maturidade para conhecer certas coisas, né? E eles discorrem aqui depois, né? Os espíritos discorrem, né, que a verdade ela veio de forma fragmentada assim em todas as épocas da humanidade, mas havia muito espírito de seita, né? Tinha aquela minoria daquelas seitas que recebiam mensagens mediúnicas, só que eram cercadas de muito simbolismo, muito misticismo, né, que ofuscava a essência dessas verdades, né? Então elas viam de forma fragmentada, mas, como diz os espíritos aqui, já eram germes da verdade, que já alcançavam determinado número de pessoas, que já tinham certa compreensão e que já produziam crescimento espiritual, sim, né? Não pode, nunca a humanidade esteve desamparada dessa questão do crescimento espiritual. Mas ela é aquela coisa, você vê que na Grécia Antiga, né, os próprios filósofos gregos já falavam sobre as realidades espirituais dentro daquela linguagem, não era uma linguagem ainda direta, né? Não conseguiu fazer uma coisa assim tão, vamos dizer, científica como o espiritismo, mas já abriram caminhos, né, para que as verdades já se nos chegassem, não é? Então, em todas as épocas da humanidade, as verdades foram, sim, né, mas ainda de uma forma fragmentada, né? Pois bem, então, aqui agora no capítulo 23, né, baseado nessas reflexões dessa questão 628, André Luiz vai nos dar a sua opinião espírita, né?
Pois bem, ele começa assim, segundo o Espiritismo é o título, né? Ele começa assim: nossa vida reflete-se sobre todas as vidas que nos rodeiam. Acata as leis que dirigem experiência coletiva, sem esquecer-se de que o comportamento da pessoa interessada em burilar-se moralmente, olha que interessante, é sempre mais observado e seguido pelos outros. Olha que interessante, ele fala, a nossa vida reflete sobre as outras vidas, quer dizer, nós de alguma forma influenciamos outras pessoas, como somos também influenciados por outras pessoas. É normal, né, a convivência social, o ser humano, né, a lei de sociedade, né, tá no livro dos Espíritos também, né. Então ele diz pra gente acatar as leis que que dirigem essa experiência coletiva, né. Quando fala lei, não é leis do Código Penal, não, mas existem leis, gente, que são leis sociais, que são implícitas. Por exemplo, não tem nenhuma lei que nos obrigue a pegar fila. Não é contra a lei furar a fila, não há nenhuma punição legal perante a lei a gente furar a fila, mas é uma lei social, é uma lei da educação, é uma lei da consideração, né? Você furar a fila, você pode tomar até uns tapas, né, de alguém que esteja nervoso na fila, né? Quer dizer, há até uma punição informal, né? Xingamentos, uns tapas. Ou se muito uma repreensão, né? Que você furou uma fila de banco, o próprio funcionário do banco vem, não, o senhor está errado, a senhora está errada, passe para trás. Né? Há uma repressão social, mas não legal. Então são essas leis, né, que do nosso comportamento social, nosso comportamento junto das pessoas. Isso que Andaluz está se referindo, né? E ele lembra que quem começa a se burilar moralmente é mais observado pelos outros. Por exemplo, eu quando me tornei espírita, comecei a ser observado mais pelos outros, alguns até com má intenção, né? Para me pegar em erro, dizer, você é espírita e está fazendo isso. Infelizmente tem e pega, porque eu sou imperfeito, somos imperfeitos, e quem ficar observando meus erros, vai procurar, vai achar, infelizmente. Mas também há o outro lado, a pessoa observa também aquilo de bom que a gente está demonstrando, que a gente está falando, que a gente está, no caso aqui, né, ensinando, e principalmente como estamos nos comportando, o bom comportamento. Então, quem se burila moralmente é observado como referência por outras pessoas, como nós observamos, né? Quando a gente entra no meio espírita, por exemplo, tem aquele espírita mais experiente, já mais burilado, a gente observa ele. Algumas pessoas exageram e vão à idolatria. Não é isso, não é para idolatrar pessoas, mas as pessoas que já têm uma caminhada maior, que já podem servir de exemplos, devem ser observadas. Só isso, né? Não é para botar ninguém lá em cima não, porque o crescimento se faz com esforço, e é o esforço próprio que conta, ok? Pronto, aí aqui ele continua, a riqueza inaproveitada cria miséria, quer dizer, quando a riqueza ela não é bem distribuída, bem aproveitada, cria-se miséria, que é o que a gente vê muito no nosso planeta, né? Aperfeiçoa a paisagem onde esteja situado, quer dizer, vamos melhorar o nosso ambiente, onde quer que nós estejamos, com os melhores recursos da aprendizagem humana, quer dizer, com aquilo que você pode dar, com aquilo que você aprendeu, você não pode dar o que você não tem, né? Recordando que estás em trânsito nessa ou naquela propriedade que a sabedoria divina pode fazer passar de mão em mão, ou seja, aquilo que nos é próprio, que a gente tem como nosso nesse mundo, não é nosso, né? Os Espíritos sempre estão nos dizendo, o que é nosso de verdade é aquilo que nós construímos intimamente. Tudo isso que a gente tem como nosso, nossa casa, nossas coisas, vão deixar de ser quando a gente sair dessa vida corpórea. Nós estamos em trânsito aqui, nesta casa, né? Essa casa não é minha, ela está minha, enquanto eu estou aqui. Então é isso, então a gente tem que pensar que vamos aproveitar bem esses recursos que nós temos em mão, porque não são nossos, são emprestados, e que a gente faça um bom proveito, e saibamos passar adiante na hora, não criemos apegos, né?
que é a parte mais difícil, né? Imagine, né? Imagine a pessoa que junta um tesouro, né? Um quarto de joias, como é que vai desapegar daquilo? É barril, né? Mas tem que ter cuidado. Aí ele continua. A existência no corpo terrestre, por mais longa, é instante breve frente à eternidade. Então, ainda que vivamos 100 anos, ou como uma senhora que desencarnou outro dia com 127 anos, rapaz, a gente fala, rapaz, como viveu essa senhora? Mas mesmo essa vida tão grande, perto da eternidade, é um minuto. Por mais longa que seja a vida física. Porque é um sopro, né? Porque a vida maior é a vida eterna, então, que é uma experiência física, por maior que seja, né? Aí ele continua: certifica-te de que os minutos não nos esperam para a consecução desse ou daquele acontecimento. Ou seja, vamos aproveitar bem o nosso tempo. Gente, não é ficar numa paranoia, não. Gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não estou fazendo. Não, não é isso, não. É saber, vamos dizer assim, ordenar a nossa vida da forma mais funcional possível. Não é que a gente vai abrir mão do lazer e do descanso, não. Não. Mas sabamos aproveitar bem os momentos que a gente tem de produzir algo, seja em prol de nós mesmos, seja em prol de outras pessoas. Aproveitar bem para crescermos espiritualmente. A gente pode crescer espiritualmente até no lazer. Depende de como a gente dá seguimento. Pois bem, ó, uma coisa que ele vai dizer, ó, a opinião atrai. Por exemplo, eu apresentando uma obra como essa, Opinião Espírita, atrai as pessoas, muita gente se interessa. Poxa, interessante essa obra, interessante esse livro, atrai, é uma coisa atraente. Mas a conduta arrasta. As pessoas podem até ficar atraídas pelas coisas que eu transmito. Mas é a minha conduta que conta mais. Se a pessoa vê minha conduta boa, a pessoa que está interessada em crescer espiritualmente, claro, porque quem não está interessado, não importa, né? Mas quem está interessado, se eu tiver uma boa conduta, a pessoa, posso conseguir arrastar a pessoa também. O conteúdo intelectual atrai, mas a conduta arrasta, né? E é isso que é interessante, né? Não é que a gente vai ser, como eu sempre digo, ser santo, puro e casto. Isso não faz parte ainda da nossa natureza. Pode fazer de algum de vocês aí que estão assistindo, não sei, né? Acho que pessoas, espíritos mais purificados não vai estar assistindo um estudo com o Ricardo Dib, né? Acho que as galera que assiste aí tá mais ou menos na mesma faixa que eu, alguns mais, outros menos, outros iguais, né? Pode ter alguns até a mais aí, eu acredito sim. Mas estamos na batalha, né? Então é importante que todos nós sejamos o melhor possível dentro daquilo que a gente pode ser. Pronto. Dentro do seu momento evolutivo, seja o melhor possível. Se você não pode ser uma árvore, seja a melhor moita possível que você puder. Se você não pode ser uma moita, seja a melhor grama possível que você puder. É isso, cada um de acordo com o seu momento evolutivo, né? Aí ele continua. Elege a bondade e a paciência, que são virtudes difíceis, né? Sermos bons o tempo todo é complicado, e ter paciência é muito complicado, né? Porque para ter paciência, primeiro temos que ter uma coisa mais básica, que é a tolerância. A paciência é a tolerância mais elaborada, mais profunda. E se muitas vezes nós somos intolerantes, como é que vamos conseguir ter paciência, né? Elege a bondade e a paciência, a alegria e a fé, olha aí, por tuas companheiras da alma, levantando o ânimo e fortalecendo os corações que te partilhem a marcha, a fim de que a sinceridade e a pureza se façam luz na tua estrada cristã. Ou seja, né? Eleger a bondade, a paciência, a alegria e a fé, a verdadeira fé, aquela fé inabalável, né? A fé espírita, quando a gente realmente abraça ela de verdade, ela é inabalável, porque ela encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade.
A fé espírita não tem medo do raciocínio, não tem medo da lógica, ela encara. Isso é que é interessante. Então, quando a gente tem a verdadeira fé e a verdadeira alegria, que a alegria não é zoada, não é balbúrdia, não. A alegria é aquela coisa interior, aquele sentimento interior, né? Então, ele diz que tenhamos essas virtudes como companheira na nossa marcha, né? E que isso seja bom para a gente e que sejam luzes também para as pessoas que cruzem nosso caminho. Que a gente também possa crescer e ajudar a crescer, que esse é o princípio, né, do amor cristão, da caridade, né? Como ele fala aqui, a tua estrada cristã. A estrada cristã não pode, a gente não pode trilhar uma estrada dita cristã se não auxiliarmos aos outros também. Como nós também somos auxiliados, nós precisamos ser auxiliados pelos outros, né? Então, na verdade, é uma troca fraterna, ajuda mútua, não é isso? E aí ele continua aqui. Do auxílio individual surge a grandeza do esforço coletivo. Né? Busca dentro das próprias possibilidades os ideais e as opiniões favoráveis à melhoria das normas de trabalho nas organizações a que te filies. Ok? Então, por exemplo, do teu auxílio individual surge a grandeza do esforço coletivo, porque se cada um fizer a sua parte bem, a coletividade se beneficia, todos se beneficiam. É o auxílio mútuo, é o compromisso, né? Então, o auxílio individual é importante no esforço coletivo. Não adianta os outros se esforçarem e a gente ficar só encostado no esforço dos outros. Aí, né, é complicado, né? Então, a gente tem que sempre buscar, né, como ele fala aqui, das próprias possibilidades, ideais e opiniões favoráveis à melhoria do trabalho nas organizações a que te feliz. Quer dizer, quando ele fala organização que te feliz, pode ser até nosso trabalho profissional, a gente buscar, né, uma coisa favorável, uma coisa positiva, para que todos se beneficiem. Você vê que as empresas hoje estimulam muito o trabalho em equipe. E para o trabalho em equipe ser bom, todos têm que colaborar. Né? Ou então as organizações de caridade também, centros espíritas, é necessário que haja auxílio mútuo, trabalho em equipe, né? Senão a coisa não funciona direito. O trabalho no bem tem que ser feito em equipe, mas também a partir do esforço individual de qualquer um, o esforço individual de cada um. Então não é possível fazer um trabalho na instituição espírita que se baseia na doutrina espírita sem o esforço individual e sem realmente a cooperação coletiva, né, para que o trabalho flua melhor. Isso dentro do centro espírita, dentro das ONGs que ajudam as pessoas, dentro de qualquer instituição filantrópica, instituição profissional, o auxílio mútuo é indispensável, né? O esforço individual de cada um e o auxílio mútuo. Isso aí é indispensável, meus irmãos. E por fim, né, o último parágrafo, esse capítulo ficou pequeno até, né, mas curto, porém profundo, né? O personalismo é porta sutil para a vaidade, quer dizer, a gente se achar mais do que os outros, né? Porta sutil para a vaidade destruidora, né? Veja bem, se achar melhor que os outros. Faze confluir para Jesus, nosso divino mestre, as atenções e os agradecimentos, a confiança e a reverência de todas as criaturas que mourejam nas tarefas do bem. Ou seja, se a gente tem que reverenciar alguém com relação à prática do bem, esse alguém é Jesus, o nosso maior inspirador, né, o nosso modelo e guia, porque ele foi o exemplo total, né, da prática do bem. Esse mesmo capítulo, a pergunta anterior pergunta qual o modelo mais perfeito que Deus deu à humanidade. Os espíritos respondem, vede Jesus, né? Até o capítulo anterior, vede Jesus, quer dizer, ele é a nossa referência, a nossa maior inspiração. Então a ele, e só a ele que serve a reverência de qualquer bem feito. Mas também não adianta ficar idolatrando Jesus, não, gente. Idolatrar Jesus e não fazer o bem, não adianta nada, né?
A essência da mensagem de Jesus não é essa. A essência é o autoaprimoramento, é a fé verdadeira e o trabalho no bem. E pronto. Né? Não é ficar idolatrando ele, nem a nenhum outro espírito, não. Ok? Muito pelo contrário, a gente tem que se ligar, sintonizar, né? Tentar fazer que sejamos uno, né? Que é uma coisa complicada, né? Então, quando Jesus falava, eu e o Pai somos um só, quer dizer, ele já alcançou uma elevação espiritual que ele e o Pai já se identificam totalmente. Cabe a nós buscar a identificação, já que Jesus é o maior exemplo, né, que Deus botou no mundo, cabe a nós, na nossa caminhada, buscar nos identificar com Jesus, que já é uma tarefa muito árdua, gente, muito árdua, que pode demorar algumas encarnações aí, se não muitas, né? Mas o importante é que nós comecemos a caminhada, mesmo errando, mesmo falhando, mas do jeito que a gente der. Ok, gente? Então é isso, né? Com relação a essa parte do Livro dos Espíritos, né, que fez a pergunta, né, cada coisa vem a seu tempo, as verdades não podem ser colocadas assim de uma vez só, né? Eu uso até o exemplo da escola, quer dizer, minha filha está no infantil, né? Como é que eu vou passar para ela um conhecimento do Fundamental 2 ou do ensino médio? Não está no momento, né? Eu usei o exemplo da caverna, mas esse é o exemplo mais prático, né? Como é que eu vou passar um conhecimento desse para ela? Como é que eu vou passar um pensamento cartesiano, filosofia cartesiana para ela? Não tem sentido, né? Cada coisa no seu tempo. Então, as verdades, você vê, os ensinamentos de Jesus veio a seu tempo. E ele ainda foi incompreendido, né? E hoje tem o Espiritismo, né? O Consolador prometido para estabelecer de novo as verdades que o cristianismo trouxe, que Jesus nos trouxe e que foram deturpadas, né? Trazer o cristianismo primitivo, né? O cristianismo redivivo, né? E esclarecer o que não ficou claro, que Jesus também deixou algumas verdades como germes, né? As parábolas, porque nem todos podiam compreender tudo naquela época. Então ele deixou as verdades como germes, deixou as parábolas, que à medida que a gente fosse amadurecendo espiritualmente, a gente ia compreendendo, né? E o Espiritismo veio no momento, né, dessa maturidade da humanidade, né? Não vou dizer de toda a humanidade, mas já de um número considerável, pelo menos, e esclarecer essas verdades, né? E nos trazer de volta a essência do cristianismo, ok? O Consolador prometido, o Espírito da verdade, né? Que vem tentar nos trazer a verdade, né? Cabe a nós estudá-la, compreendê-la e, quando possível, vivenciá-la plenamente, né? E é isso aí, que é a verdade, né? A verdade que todo mundo quer ser dono, mas ninguém pode ser dono da verdade, né? A verdade é algo que a gente tem que conquistar, né, e assimilar para o nosso crescimento e para ajudar aos outros, não para ser melhor que os outros, né? Como se diz assim, devemos crescer, né, espiritualmente para ser melhor para os outros e não ser melhor que os outros. Este é o princípio, né? E nós aí vamos nos batendo aí como pode, né? Nesse momento de transição planetária, que o planeta passa por essa transição, a gente vai fazendo o que é possível para a gente dentro das nossas limitações, mas já cultivando algumas coisas boas e fazendo o exercício dessas coisas boas. Ok, gente? Então chegamos aqui ao final de mais um, né, mais um Opinião Espírita. Espero que tenha sido útil a todos, né? Compartilhem, quem gostou, inscreve-se no canal Raciocínios Espíritas. Quem não é ainda, dá uma curtida aí. E continue seguindo o canal e seguindo as mídias também, né? O Facebook, o Instagram e o Twitter do Raciocínios Espíritas. Então, gente, um forte abraço a todos. Até o próximo. Fiquem com Deus.